Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é um prazer imenso estar juntinho de vocês. Hoje o nosso programa está especial, como sempre, feito para vocês, sempre com muita energia positiva, iniciando essa semana com ele, Carlos Campelo, que hoje nos presenteou compartilhando uma história pessoal. Dia 13 de junho de 2017, estava vindo eu do interior no meu carro e do nada eu comecei a escutar um zumbido. Recebemos também ela, a delegada Juliana Chiquito, que nos contou a sua vida, a sua paixão pela polícia e também tudo que está acontecendo aí na nossa sociedade. Recentemente tivemos ataques no interior de São Paulo. Acredito que Araraquara teve recentemente, ontem ou anteontem, um ataque gravíssimo, né, com fuzis metralhando o batalhão da Polícia Militar. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora, no nosso programa Elga e Você, temos aquele momento descontraído, aquele momento pra cima, só com energia positiva com ele. Estamos aqui agora, mais uma vez, com Carlos Campelo, iluminando os nossos caminhos, né, Carlos? Olha que chique, ela lembra do meu propósito. Sempre, sempre. Mas é isso que você faz. Não só meu, como de muitos. Faço isso com muita satisfação, Elga. Com certeza. Carlos, hoje é segunda-feira, estamos aí tendo mais uma oportunidade de iniciar uma semana aí só com coisas boas, com motivação e com você. O que você trouxe de presente pra gente hoje? Eu quero trazer uma experiência pessoal, de onde eu percebo que tem muitas pessoas que passam pela mesma situação e como que as ferramentas que até então eu venho falando aqui agora, como que elas me ajudaram a sair. Mas antes eu quero aqui em público dar os parabéns, que foi seu aniversário. Oh, você sempre surpreendendo, né? Sagitariana, tal qual eu, uma pessoa pra frente, de luz, de muita harmonia, de muita paz, de muita pessoa. O sagitariano gosta de estar rodeado com pessoas. Isso é verdade. Você está bom de astrologia, né? Estou estudando. Carlos, muito obrigada, obrigada mesmo. Aniversário é um marco, uma data sempre especial na nossa vida, né? Que a gente adora. Tive aí o prazer de comemorar com muitas pessoas que fazem a diferença na minha vida, que de algum modo acrescentam um momento muito especial e que vocês vão acompanhar, todo mundo vai acompanhar já. Foi tudo filmado, né? Teve entrevistas, inclusive com você, né? Que participou lá com a gente e vamos compartilhar com nossos telespectadores, com certeza, essa festa mais que especial. E legal que você está, pela astrologia, que nem você falou, você está entrando num ano maravilhoso para você. Um ano de muita harmonia, de muita paz, de muito conhecimento, autoconhecimento, se desenvolvendo. Sim. E é muito legal isso no ciclo que a astrologia prevê. Depois a gente conversa sobre isso. Olha, só as surpresas, né? O 2020 foi um ano importante, muito importante para mim, de muito crescimento, sabe? Eu evoluí bastante nesse ano, eu sei que teve muitas experiências negativas para muitas pessoas que aí perderam entes queridos, muita gente desencarnou nesse ano, né, devido à pandemia, mas também foi um ano de muito aprendizado, né, para muita gente, que a gente tem que conseguir extrair essa positividade que teve também, aproveitar. Verdade, vai estar bem também o assunto que a gente vai falar de hoje. Quando a gente pensa que está no fundo do poço, existe formas de a gente sair mais forte. E como você falou, esse 2020 é um ano de aprendizado. Então, venha algo que a gente fala, vem os obstáculos que a vida oferece para nós,
para nos mostrar que nós somos muito mais fortes do que a gente pensa que é. Olha que maravilha! E qual é a sua experiência? Vamos partir aí para o assunto que eu estou muito curiosa, porque você falar sobre algo é diferente. Lógico, é legal, você fala, você tem um conhecimento, Sim. mas quando você tem conhecimento de causa, você viveu aquilo ali, passou, sabe como é sentir essas emoções, é outra coisa, né? Com certeza. A gente fala com faz muito muita mais diferença. propriedade. Isso. Fala com Faz muita com muita propriedade. propriedade. Então, Elga, olha só. Dia 13 de junho de 2017, estava vindo eu do interior no meu carro e do nada eu comecei a escutar um zumbido. Eu achei que fosse o som do carro, desliguei o som. O zumbido continuou. Achei que fosse o ar-condicionado. Desliguei o ar-condicionado. Achei que fosse algum vidro aberto. Abri e fechei os vidros e o zumbido não parava. Aí eu perguntei para o pessoal que estava comigo no carro, vocês estão escutando um zumbido? Não, ninguém estava escutando um zumbido. Eu estou escutando um zumbido. Pode ser que tenha, como eu estava no interior, pode ser que tenha entrado um bichinho no meu ouvido, vou procurar um médico, era um domingo, Dia das Mães, e vou verificar o que era. Marcou muito para você, Marcou. né? Você sabe a data certinho. São registros assim que realmente marcaram. E aí, exato, Elga, e é uma coisa assim que foi uma coisa que aconteceu na minha vida, eu não esperava e, sabe, do nada, para mim, sim, do nada começou esse zumbido na cabeça. Na segunda-feira, procurei um otorrino, aí foi muito engraçado, assim, a questão da pessoa que também detém o conhecimento de como que ela fala para outra pessoa, né? Ela chegou, o médico chegou para mim e falou, não, eu tenho esse zumbido também, não tem cura, o meu problema é com café e com chocolate, toma esse remedinho aqui, vai para casa e tenta sobreviver com ele. Não acredito. Acredite. Aí eu falei, não, tá errado, não pode ser. Fui no outro médico, aí ele foi, averigou, olhou, verificou todo o meu sistema auditivo, tudo mais, não tinha nada, pediu exames. Fui fazer exames, enfim, Elga, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, esse zumbido não parava, não cessava, nem um segundo, nem um minuto. Nossa. 24 horas por dia com esse zumbido. Chegou na sexta-feira à noite, eu não esqueço dessa noite, eu desesperei. Eu perdi completamente o controle sobre mim. Eu peguei meu carro e saí andando na cidade procurando tudo que era posto de saúde para ver o que poderia fazer, né? Desesperado, porque o zumbido não parava. E quanto mais desespero eu ficava, mais eu escutava. Nossa. Aí começou a minha saga para tentar descobrir o que era esse zumbido. Fui parar em diversos médicos e assim, o que foi interessante nesse período é que eu chegava nos médicos, os mais variados médicos que você possa imaginar. Todos os médicos, de cardiologista, urologista, eu fui procurando. Você foi realmente fazendo uma vistoria. Uma investigação. Uma investigação mesmo. Ortomolecular, para ver a célula do meu sangue, como é que estava, tudo que você podia imaginar. Eu chegava nos consultórios, tinha dia que eu marcava 4 médicos no mesmo dia. Eu não tinha como ficar sentado esperando a minha vez do médico. Eu chegava na frente das pessoas que estavam lá esperando, eu implorava para as pessoas para deixar eu passar na frente. Nossa, acredita? Eu acredito. É uma ansiedade muito grande, né? Muito grande. Eu implorava. E sabe o que aconteceu? Todas as pessoas deixavam eu passar na frente. Não teve uma pessoa... Você explicava o motivo? Eu falava. As pessoas se sensibilizam, né? Eu chegava sabe que chegar na frente, assim, todo mundo sentado, esperando a sua vez, eu ia lá na frente e pedia para as pessoas para eu passar na frente. Nossa. Enfim, Elga, uma das coisas que aconteceu, e eu falo isso até hoje, o zumbido ainda continua comigo, ele está aqui comigo, eu estou convivendo com ele, e eu compartilho isso nas redes sociais, eu falo isso nas redes sociais, porque tem muitas pessoas que por conta desse zumbido cometem suicídio. Nossa Senhora, porque é algo que
acaba, como você disse, você chegou um momento que se desesperou e se descontrolou. Exato. Perdeu o controle. Perdi o controle. E aí vem a questão, mas você não conhece PNL, você não conhece hipnose, você não tem as técnicas de coach? Tenho tudo, sei tudo. E você já tinha nesse período, em Tinha 2017? Tinha esse conhecimento, todo esse tinha esse know-how, mas ainda tinha muito mais que aprender. Muito mais que aprender. Nesse momento que eu entrei em desespero, eu não estava mais equilibrado, então eu não tinha condições de eu dar conta de mim mesmo. O lugar que eu menos queria chegar era dentro do meu quarto. Nossa. Por qual motivo que eu não queria chegar dentro do meu quarto? Porque era o lugar mais silencioso que eu tinha na casa. À noite, o meu ar-condicionado não faz barulho nenhum, é um silêncio completo. Quando eu entrava no quarto, o que eu escutava? O zumbido. O zumbido. E quanto mais eu escutava, mais eu me descontrolava, mais eu me descontrolando, mais alto o zumbido chegava. Enfim, aprendizados, tá, Elga? Tudo isso aprendizados. Aprendizados. Muitíssimo curiosa. Uma das coisas que serviu para que eu fiz errado e eu falo para as pessoas hoje, não façam isso. Não procurem o Dr. Google. Entendi. As pessoas querem elas mesmo acharem a solução, pesquisarem. Eu queria uma resposta. Aham. E aí? E eu ia no Google e cada vez eu achava alguma coisa diferente. E quando mais eu achava alguma coisa diferente, mais eu me desesperava, porque eu estava colocando muito foco em cima do problema. Em cima do problema. Elga, o zumbido na cabeça, ele tem mais de 120 possibilidades de ocasionar um zumbido. Nossa, é muita Pode coisa. ser um ATM, um dentinho que não está bem encaixado no outro dente. Né? Pode ser intestinal, renal, circulatório, uma infecção urinária. Nossa, digestivo. é amplo demais. São 120 possibilidades. Eu fiz todos os testes. Todos os 120? Todos os testes. Eu fui para São Paulo, que lá tem um instituto especializado em zumbido na cabeça, o Instituto Gans Sanches. Eu fui lá e de certa forma foi até acalentador para mim, porque quando eu cheguei na secretária, eu comecei a falar para ela tudo que eu estava passando. Sim. Eu sentei para esperar a minha vez. Daqui a pouco chegou outra pessoa para falar com ela. Tudo que você estava passando. Eu olhava a pessoa estava relatando exatamente o que eu estava passando. Exatamente. Aí eu olhei para a secretária e falei, é sempre assim? Eu falei, eu já estou acostumada. É sempre assim. Meu Deus. E isso, Elga, assim, focando no problema, o que eu quero deixar para falar para as pessoas, que também tem a ideação suicida, porque tem hora que a gente pensa assim, olha, eu quero acabar com esse zumbido. Olhar algo que te perturba tanto. A ponto de você perder a sua sanidade sentado na sala, olhei para a sacada, estava lá minha sacada, eu falei, gente, é muito fácil terminar com esse barulho na cabeça. É só eu pular ali e acabou. Nossa, Campelo. Elga, e eu tô falando, e eu pensei isso, tá? E logo eu pensei isso. A diferença que todas essas ferramentas me davam é que elas me davam suporte para eu me preservar. Sim. E eu falo assim, eu estou com problema, eu tenho que ir e descobrir. Sim. Passei na mão de alguns médicos excelentes, passei em alguns médicos que ainda estavam em processo de aprendizado, também passei. Passei em situações, Elga, que eu chegava no médico, o médico mandava, não, você tem que tomar esse remédio. Eu saía dali na farmácia, já comprava e já tomava. Eu já ia no outro médico, eu ia em 4, 5 médicos por dia, o outro médico falava assim, não, você não pode tomar esse remédio. É complicado. Complicado. Porém, o que eu quero deixar aqui também, a mensagem, não é uma mensagem assim só do problema, é de como que a gente consegue superar isso e como que a gente consegue ter uma vida equilibrada com mesmo um problema que assim, não está sob meu controle. Entendi. E não tem remédio. Essa aceitação deve ter
sido muito difícil de extrair de você, né? Muito exercício. Foi muito exercício. Eu lembro que eu fui numa médica ortomolecular, eu levei todos os meus exames, eu andava com todos os meus exames, eram muitos exames. E ela falou assim, deixa eu fazer uma análise. Aí eu voltei depois, aí ela falou, olha, eu fiz uma análise minuciosa de tudo. Ela me detalhou todos os exames. Ela me falou para me dar garantia, certeza que ela realmente tinha visto tudo e ela viu. Porque eu sabia de cor e salteado todos os resultados dos meus exames. E ela falou para mim, tudo que estava falando assim, ela falou assim, meu filho, eu tentei achar uma vírgula para falar para você que você está doente. Você não tem nada. Vai viver a vida. Simples assim, né? Simples assim? Eu saí do consultório dela e falei, meu Deus do céu, como? Como que eu vou conviver com isso? De que jeito que eu vou conviver com isso? E eu convido assim, a todas as pessoas que estejam passando por essa situação, que têm zumbi na cabeça, que não são poucas, Zé. São muitas pessoas. São muitas pessoas. Inclusive, eu recebi uma fonoaudióloga, que é a Vanessa. Sim. Ela falou justamente sobre que nós estamos num mês em relação à conscientização do zumbido, né, que é o Novembro Laranja, Sim, que exato. fala justamente da questão do zumbido, que eu realmente fiquei assim impactada de ver quantas pessoas sofrem desse mal, né? Mas Carlos, tá maravilhoso, tudo que você tá aí compartilhando com a gente. Eu quero saber como é que você foi viver a sua vida, mas vamos segurar um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta aqui hoje, um Elgue e Você especial, um início de semana diferente aqui com você, Carlos, você compartilhando essa sua história, que é uma história assim realmente, fantástica, né? Como uma pessoa, eu olho você como uma pessoa equilibrada, uma pessoa que detém muitas ferramentas, muito conhecimento, sempre evolução. E você está aqui compartilhando que você convive desde 2017 Sim. com um zumbido Na cabeça. que não para, Não para. 24 horas. Não para. Como é que foi essa superação? E aí que eu quero agora deixar nesse bloco aqui, falar para as pessoas como que a gente consegue fazer isso e a gente consegue viver. Então, como você falou, citou da Vanessa, né? Não posso deixar de falar que ela foi uma querida na época, ela me ajudou muito, porque ela tem os aparelhos auditivos, que também tem pessoas que têm perca de audição e têm o zumbido, por perca de audição, e os aparelhos auditivos fazem essa compensação. Sim. E some o zumbido. Não é o meu caso. Eu usei dos aparelhos mais modernos, ela me cedeu dos aparelhos mais modernos que existem aqui no Brasil e não adiantaram os zumbidos, mas ela foi uma querida, um beijo grande para ela. E lembrando do Novembro Laranja, que tem essa causa, por isso que eu deixei para falar agora, nesse momento, né? Você esperou novembro para compartilhar. Eu não sabia desse zumbido. Não, nunca tinha comentado isso com você mesmo. Nossa, fiquei... Aí, Elga, assim, eu fechei no final de todo o meu processo, eu fechei com um psiquiatra, Dr. Zanizor. Nossa, quando eu consegui, sabe, voltar ao meu equilíbrio, eu falei assim, posso abraçar o senhor? Naquela época eu podia abraçar. Mas eu dei um abraço tão carinhoso com ele, tem o cabelo branco, a barba branca, assim. Sim, acolhedor. Muito acolhedor, muito acolhedor. A doutora Márcia Onerrara, psicóloga, que usou da TCC para, eu precisava de uma coisa rápida. Eu estava num processo muito ruim, né? E eu fechei com os dois. Assim, não entrava mais no Google, não ficava mais procurando o problema, porque quanto mais eu procurava o problema, mais eu focava no problema. Sim. Quanto mais eu olhava assim, por exemplo, nós dois estamos aqui e tem luzes aqui. Eu sei que tem luzes, mas essas luzes não estão nos afetando a nossa visão. Sim. Agora, se eu parar e ficar olhando para a lâmpada... Muito bem explicado, entendi. Entendeu? Aham.
A lâmpada já ofuscou a minha vista só de eu ficar olhando para ela. Com certeza. Eu ficava fazendo isso com o zumbido, eu ficava escutando, eu coloquei ele em primeiro plano. Eu tive que aprender a deixar o zumbido em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Eu agora estou escutando ele porque eu estou falando dele, porque quando eu falo... Você até esquece que ele está ali, né? Eu acabo esquecendo. Na época foi até muito engraçado, porque eu chamei um casal de amigos, eu expliquei o que estava acontecendo para mim e pedi, agora vocês conversem com todos os meus outros amigos. E quando meus amigos chegarem perto de mim, eu não quero que toquem no assunto. Porque quando tocava no assunto... Voltava. Então, me tratem normal, mesmo vendo que eu não estou bem, porque, por incrível que pareça, essa felicidade que eu tenho, a ansiedade, ela tomou conta, né? E, enfim, eu quero falar agora de coisas boas. Eu aprendi através do psiquiatra, porque eu precisei de ajuda medicamentosa para me ajudar a me restabelecer o equilíbrio, o sono, porque eu não dormia. Porque você estava concentrado no problema. E isso aqui eu posso até ser metafórico. Toda vez que eu me concentro exclusivamente no problema, eu fico no meio de um furacão e eu não consigo enxergar a saída. Eu tenho que parar de olhar o problema e começar a encontrar ao redor possíveis soluções. Sim. E foi aí com a psicóloga. Eu fui fazer também... Para me restabelecer, eu fui fazer um retiro espiritual num centro budista. Na época, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha contato nenhum com a civilização. Sim. Um templo budista lindo, Chantal, o nome do templo. O dia que você tiver a oportunidade, deve ser uma lindo, é maravilhoso, é uma energia. Passei 9 dias lá, completamente isolado do mundo, me olhando, me enxergando, vendo meus pontos fortes, potencializando esses pontos fortes. E na época eu lembro muito bem o que a psicóloga pediu para eu fazer. Ela pediu para fazer assim, faz uma lista de tudo que o zumbido trouxe de ruim para você. Aí eu comecei, para mim é muito fácil, comecei a escrever tudo que o zumbido tinha trazido de ruim para mim. Não dormia, eu achava que esse barulho daqui a pouco ia explodir minha cabeça, que eu ia morrer, que eu não era perfeito, olha só. Sim. Eu não sou perfeito, eu não sou mais perfeito. Olha só. Uma coisa assim, que quem estava me enxergando não consegue perceber isso que está dentro de mim. E quantas vezes a gente tem sentimentos assim, estão dentro da gente e a gente não consegue enxergar. Eu comecei a fazer, aí ela fez a pergunta, agora todas as coisas boas que o zumbido trouxe para você. Eu falei, como assim coisas boas? Trouxe coisas boas, comece a escrever. Agora eu comecei a pensar em tudo que eu tinha feito. Do tipo, eu fiz uma bateria de teste de cima e embaixo, eu estou com a saúde perfeita. Isso, eu pensei isso. Eu mudei completamente minha alimentação. Completamente a minha alimentação. Eu estou com o corpo perfeito. E eu comecei. Aí eu fiz isso. Aí eu fiz o retiro, que foi muito bom. Que foi uma evolução. E fui escrevendo. Daqui a pouco, a lista dos benefícios que o zumbido tinha trazido para mim era mais do que o dobro dos malefícios. Nossa. Aí veio a pergunta-chave, que é uma coisa chamada ressignificação. Ela perguntou para mim e falou assim, o que disso aí, dos benefícios que o zumbido trouxe para você, você teria feito se não fosse o zumbido? Helga, nenhum daqueles itens. Nada. Eu não teria feito. Nada do que eu coloquei ali dos benefícios eu teria feito. E eu falo assim que ela foi extremamente inteligente e pontual naquela hora, porque ela ressignificou, ela trouxe aquilo que eu estava considerando que era um problema. Terror da sua vida, acabou a minha vida por causa disso. Como um ponto de alavancar, de eu melhorar, de eu me transformar como pessoa, de eu encontrar forças onde eu achei que eu não tinha, de eu superar uma dificuldade que eu achei que eu não conseguiria superar. E eu trago isso aqui, Helga, para você e trago para todos e compartilho, que isso é uma coisa que até é muito íntima minha, eu compartilho assim, quando você estiver num ponto onde você está questionando tudo, seja quem for, se acreditar em Deus, está questionando Deus por que está trazendo isso para você, é para mostrar exatamente a força que nós temos para superar. Eu vivenciei isso na prática, então eu posso falar de prática.
E hoje, Elga, eu voltei a ter o equilíbrio com todos aqueles recursos que o zumbido trouxe para mim de aprendizado. Sim. Né? E ele está aqui. Convivendo com você Convivendo já. comigo. Uma maneira que você Está realmente aqui. tem o controle já sobre isso. Né? Você não te altera. É uma coisa assim, Elga. Porque eu posso Ou falar. tem oscilação? Tipo, algum dia oscila, hoje você já Ele realmente assim, convive normal com ele? Ele tem diversos tipos de zumbidos. O meu, por incrível que pareça, também tem mais isso. O meu é o zumbido da abelha. É uma abelha. É uma abelha. Abelha não, desculpa, cigarra. Nossa, eu acho que é o pior, né? É uma cigarra. Quando você ouve a cigarra, ela incomoda Agora muito. imagina... Agora eu estou entendendo o seu nível de incômodo. Imagina a cigarra sem parar. Ela não para. É uma cigarra. É muito complicado. Eu lembro de outro caso que eu estava no consultório que tinha uma senhora lá que ela tratava do zumbido dela, era uma cigarra. Ela falou, mas agora, no último mês, agora, além da cigarra, eu tenho uma cachoeira. Meu Deus do céu! Eu falei, meu Deus do céu, como é que essa cachoeira Não, essa cachoeira não, me recuso. Não. Enfim, foi um aprendizado que eu compartilho com as pessoas. Se estiver passando por uma situação semelhante, se estiver tendo zumbido, porque eu fui buscar aqui algumas clínicas aqui em Cuiabá, ajudar as pessoas. Eu nas minhas redes sociais, algumas vezes... Você já se manifestou, já contou a sua história? Já contei, algumas pessoas vieram conversar comigo. Tinha pessoas que estavam se preparando para concurso, não dormiam e despertou o zumbido. Como eu te falei, são N situações. Sim. Né? No caso dessa pessoa, quando ela se permitiu se descansar a cabeça, o zumbido cessou. Né? Então, é uma questão assim que traz um problema e gera um suicídio. Então, eu tenho isso aqui como uma conduta de ajudar as pessoas. Aquelas pessoas que estão passando por essa situação, que se quiserem alguém para conversar, alguém para instruir, alguém para mostrar o caminho, pode me procurar. Tá? Aqui no programa sempre divulgo as minhas redes sociais. Sim. Eu estou disponível qualquer hora, qualquer momento. Falou dessa situação, eu posso mostrar o caminho, eu posso mostrar os especialistas que eu fui, que eu busquei, que até estudaram. É um caminho que você já trilhou, né? Você sabe, tem a sua experiência. Tenho, e é fato, né? Inclusive, os especialistas, eu levava eles a estudarem minha situação. Eu não queria que eles chegassem lá e falavam assim, é uma virose. Não, Sim. Eu não aceitava. Né? Eu ia lá e eu trazia a informação e queria que ele falasse em cima da informação que eu tinha. Você é daqueles pacientes exigentes, né, Campelo? Sou, porque eu queria entender. E hoje eu entendo perfeitamente que existem situações... Eu falo que as escolhas, o que eu passo na vida foi uma escolha em cima da minha crença, tá? Foi uma escolha que eu tive ao nascer de passar por isso. Então, se eu escolhi passar por isso, é porque eu tinha que aprender. Então... E é um ótimo exercício para as pessoas que não estão aí, por exemplo, com o zumbido, mas uma outra situação que ela se julga como vítima. Ai, por que isso aconteceu comigo? E tem bastante, né? Por que eu? É a Por que primeira eu? pergunta, por que eu? Por que comigo? Né? E a pessoa não consegue enxergar que talvez aquilo foi uma coisa boa que aconteceu na vida dela. Fazer esse exercício, que é algo simples, que você senta e pensa no que trouxe de mal, do negativo, e no positivo. Eu adorei esse exercício que você fez. Que Fantástico, traz tá? uma clareza para a pessoa, porque sempre tem os dois lados, né, Campelo? Sempre, Olga, foi perfeito você falar assim, sempre tem os dois lados, é aquele negócio, qual dos lados que eu vou alimentar? Isso. Anteriormente, eu estava alimentando o problema, e quanto mais eu alimentava o problema, mais eu me desequilibrava. Quando eu comecei a aceitar a situação e focar no que eu estava aprendendo com aquilo ali, hoje eu vivo bem, eu convivo com ele. E aí algumas pessoas perguntam assim, mas ele não para, você não tem como baixar o volume? Não. Não tem como baixar o volume. Não tem como baixar o volume. Nesses anos que você convive com o zumbido, teve algum momento que você falou, nossa, eu até esqueci que ele estava aqui? Já, Ai, que coisa boa. Já. Aí eu falei, cadê ele, cadê? Aí eu escuto, tá aqui Ai, ainda.
Mas aconteceu. Isso deve ser muito aconteceu. interessante, né? De repente você fala, nossa, esqueci. Eu consegui deixar ele em segundo, terceiro, quarto, que nem o exemplo da lâmpada, consegui deixar ele... tipo, quase imperceptível. Tá aqui, né? Eu lembro, um mestre falou para mim assim, ó, nós somos perfeitamente imperfeitos. Hoje eu sou a prova disso, né? Porque eu falava assim, gente, eu não sou mais perfeito porque eu tenho esse zumbido na cabeça. Não, eu sou perfeitamente imperfeito. Com certeza. Né? E vou buscar o equilíbrio em cima disso. E eu tenho certeza que evoluiu ainda mais, muito mais. Só pelo pouquinho que você contou, que tem que ser meio que breve, que nós, inclusive, já estamos com o tempo estourado, né, Campelo? Mas, assim, eu tenho certeza que, minuciosamente, teve muito mais, muitas coisas que acrescentaram, que você aprendeu, que mudou sua vida, né? A direção, talvez, da sua vida. Sim, teve e mudou, Elga. Realmente mudou. Então, eu deixo aqui essa mensagem dessa segunda-feira, que é uma mensagem de otimismo, que é o seguinte: tem problema? Tem, todos nós temos. Todo mundo tem. Nós temos. Procure olhar para a solução e veja que dentro da solução a gente vai encontrar forças para nós nos tornarmos umas pessoas melhores do que nós já somos. Com toda certeza. Eu quero te agradecer muito por ter compartilhado a sua história com a gente, a sua experiência, né, que é um presente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas se encontram nesse problema, ou conhece alguém, ou já fica aí a lição, por analogia, às vezes está com outro problema que está potencializando essa situação, e que eu tenho certeza que essa situação se encaixa para inúmeras outras das pessoas que estão nos assistindo. Então, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e desejo assim, que todos tenham muita sabedoria, muita paciência e busquem o equilíbrio para conseguir encontrar o real motivo da situação que ele está passando aqui agora. É isso aí. Campelo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje continua, nós só estamos começando. Já já voltamos com mais uma entrevista sensacional. Não saia daí. E agora, no nosso programa Elga e Você, estamos recebendo a delegada Juliana Chiquito, que eu estou muito honrada com a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A honra é minha, né? Eu que agradeço o seu convite. É sempre um prazer estar aqui conversando, tratando de assuntos, né, tão relevantes à sociedade. Sim, com certeza. E ainda mais você como uma mulher forte, que está aí à frente do combate ao crime organizado. Então, assim, algo que chama muita atenção, as pessoas gostam de ouvir você falar como anda esse momento atual, nessa questão que eu sei que é bem amplo, você já me falou, né? Crime organizado, tem várias vertentes, mas como é que está isso? Conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Realmente é uma honra, né, poder estar compondo toda a equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado, que são policiais, homens e mulheres dedicados, com os quais eu trabalho, com muita alegria, né? Nós confiamos muito uns nos outros, isso é muito importante para que a equipe e o trabalho seja desenvolvido de uma maneira muito focada e eficiente. Isso. Né? Realmente poucas mulheres passaram por lá, né? Eu tenho essa grata satisfação, né? Sucedo outras grandes mulheres também passaram pela GCCO, são poucas, mas são grandes mulheres também. Quero também honrar, né, essas mulheres. Esse legado, né? Justamente, eu também acho bastante importante, né, toda a equipe, tanto o nosso titular, que é o Dr. Flávio Stringueta, me deu essa oportunidade de estar ali na gerência, né, também valorizando a mulher policial, né? Muito tem esse estigma de que as mulheres devem... numa instituição que ainda a maioria são homens. Sim. Né? Termina que fica um pouquinho ainda desigual, mas caminhando, né? Tendo exemplos como você, que está aí sempre se destacando, sempre à frente de grandes operações. Sim. Então, assim, a gente vai mudando um pouco essa história. Sem deixar de dar a César o que é de César. Os homens também têm a total sua importância, né? Mas a mulher também faz o serviço bem feito. Sim.
assim como na sociedade, né, onde as mulheres galgam novos espaços, na política também, acredito que nas instituições esse processo é igual, né, é semelhante, com algumas dificuldades, atravessando barreiras e obstáculos, mas sempre conseguindo aí galgar os espaços. E estar na GCCO realmente é um desafio, né? Imagino. Nós temos aí uma vasta gama de crimes, né, a criminalidade organizada, que tanto nos perturba, né, a todo momento a sociedade sempre trata desse assunto. Então nós temos uma responsabilidade muito grande também perante a sociedade de dar esse feedback, né, de demonstrar, de prestar contas à sociedade do nosso trabalho também. Isso é importante, né, porque as pessoas, às vezes porque falar de coisas ruins é todo dia, né, é notícia. Agora falar o que está sendo feito. Sim. Para combater isso, que eu acho muito interessante e que a gente precisa dar mais voz a isso, a todo esse trabalho. Sim, com certeza, né? É árduo o dia a dia do policial como um todo, do policial militar, do policial civil, do bombeiro, né? Do perito criminal também, do policial penal que trabalha nos presídios, né? O nosso dia a dia é bastante árduo, né? Mas são homens e mulheres dedicados, né? Como regra, obviamente que nós temos aqueles que desviam da conduta correta, mas é um reflexo da sociedade, como eu disse, né? As instituições refletem a nossa sociedade. E nós, com muito trabalho, com muito empenho, como um todo, né, conseguimos índices bem positivos, né, desde 2018, como a gente já vinha falando, conseguimos... Isso aí eu achei super interessante você falar que realmente houve uma redução, né, dos crimes. Isso aí é muito animador. Especificamente dos crimes da pasta que eu trato dentro da gerência, que são crimes contra instituições financeiras, a gente vem desde 2018 tendo índices de redução, né? De 18 para 2019 reduzimos bastante e de 2019 até 2020, que ainda estamos passando, também tivemos redução nessas taxas, né? Inclusive fechou agora até o mês de outubro, nós estamos com 0 ocorrências relacionadas a roubo a banco, né? Olha que maravilha! Então, nós não registramos no estado de Mato Grosso nenhuma ocorrência de roubo efetivamente a banco, que é aquela situação de pessoas armadas, né? Entram na agência bancária, fazem reféns, o antigo Novo Cangaço também, né? Que nós temos que reconhecer um belo trabalho desempenhado, né? Desde os idos de 2010, 2011, né, no estado, onde o Novo Cangaço foi extirpado, óbvio, com um trabalho dedicado dos policiais militares e civis que enfrentaram essa horrível realidade que o estado vivenciou e que muitos estados ainda vivenciam, né? Recentemente tivemos ataques no interior de São Paulo, acredito que Araraquara teve recentemente, ontem ou anteontem, um ataque gravíssimo, né, com fuzis metralhando o batalhão da Polícia Militar, né? Então, nós não queremos que essa realidade chegue ao nosso estado. Então, trabalhamos duro por a segurança pública como um todo, né? E aí a gente vem dar esse feedback para a sociedade também, que confia e espera de nós o nosso melhor. E é bom a gente falarmos sobre isso, né? Imagina, 0 ocorrência de roubo a banco. Nós tivemos uma situação, delegada, há um tempo atrás, eu não sei a quantidade certinha, mas que estávamos frequentemente sofrendo com ataques a caixas eletrônicas. Sim. Né? Isso aí também já então, nós tivemos realmente, é sazonal, né? Sim. Os ataques a caixas eletrônicos, inicialmente era com maçarico, depois passou-se aos explosivos, né? E novas técnicas de arrombamento aos caixas eletrônicos. A luta, né, da segurança pública no combate a esse tipo de crime, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, aliado aos esforços das instituições, dos mecanismos antifurto também, que eles são muito importantes para coibir, né, o intento criminoso. Sim. Né? Nós tivemos uma onda crescente, tivemos ocorrências de vulto na capital, né, mas que desde a última ação integrada entre a Polícia Militar e a GCCO, a Polícia Civil, através da GCCO, com a prisão e com o óbito de um dos criminosos, prisão de 4 e o óbito de um dos criminosos num confronto com a Polícia Militar, encerrou. Não tivemos mais ocorrências daquela natureza,
né? Parecia, eu não sei se mas era a mesma organização. A mesma organização. Justamente. Era a mesma organização que atuou, não só aqui como no interior também, Sim, né? com certeza, tem as suas ramificações no interior. Assim, vai dando certo, eles vão... Assim como nós temos também, muitas vezes, aventureiros de outros estados que vêm tentar se criar aqui no nosso estado. Mas nós plotamos essas pessoas. O interessante da segurança pública é que nós temos um canal de comunicação com os outros estados, com as outras instituições, através das inteligências, né, da segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, e a gente troca muita informação. Isso é muito importante, né? Assim como eles também trocam, né? Eles têm a rede deles, mas nós temos a nossa e com certeza nós sairemos sempre vitoriosos. E eu acredito que a tendência, delegada, é só melhorar, né? Agora com a digitalização, Sim, que vem ajudando muito essa informação e esse cruzamento de informações também, né? Que é uma tendência que eu acredito que vai melhorar muito na questão da segurança. Sempre ninguém vai reinventar essa roda, né? A gente acredita que a informação é poder, né? Então nós precisamos estar sempre atentos, né? Ao que vem de outros estados, ao que sai do nosso estado também para outras unidades da federação, as novas modalidades criminosas, né? Porque eles por vezes tentam de uma maneira, vão tentando e a gente consegue barrar esse crescimento, eles já buscam formas alternativas. Porque o que eles desejam com tudo isso? É o lucro, é o dinheiro, né? Então a gente tem que realmente estar atentos. Então essa troca de informações é constante, é positiva e tem impactado nos resultados que a gente apresenta. Que é a melhor parte. Sim. Né? Tudo que está dando certo tem que fomentar. E isso aí é translúcido, né? Que a digitalização, essa troca de informação, esse cruzamento de informações só vai melhorar cada vez mais. Delegada, eu quero saber, nesse momento, o que mais na questão dos crimes que estão assim mais preocupando no caso, a sua instituição, né? Que se tem alguma crescente, se tem algo que é pontual. Mas isso daqui a pouquinho eu vou chamar o intervalo, mas eu já volto, é rapidinho. Estamos de volta recebendo hoje a delegada Juliana Chiquito, que está aqui nos presenteando com a sua presença, que realmente tem um impacto muito grande como mulher, pelo seu trabalho. Eu estava te elogiando aqui no intervalo. Você é muito bonita, feminina, competente. Obrigada. E é muito importante mostrar isso para as pessoas, em todos os sentidos, né, Juliana? Obrigada, você que é muito generosa nas suas palavras. Imagina, Juliana, finalizamos o bloco anterior falando sobre se tem algum crescimento de algum tipo de crime, algo pontual que preocupa. Está acontecendo algo assim? A segurança como um todo, ela tem uma coordenadoria junto à secretaria que ela monitora determinados crimes, né? Por exemplo, o homicídio é um crime que frequentemente é acompanhado diariamente pela secretaria, né? O roubo e furto à instituição bancária também tráfico de drogas. Então, são alguns monitoramentos que existem, né? E sem dúvida alguma, além do homicídio, porque é o nosso maior bem, a nossa vida, né? Então é um acompanhamento frequente. Nós temos, infelizmente, diversos casos de feminicídios, né? Então, trata-se de um crime que acontece e quando acontece nos choca a todos. Os requintes de crueldade, as banalidades que acontecem numa vida a dois, né? A violência doméstica. Então, é um crime que sempre quando acontece, e ele vem acontecendo, infelizmente, com uma frequência, né? Aumentou. A país, gente já né? abordou esse assunto aqui. Muitos levaram em consideração a pandemia, né? Que foi um fator que talvez gerou essa crescente. Eu não sei Nós se não podemos descartar você pensa isso. da mesma forma, mas assim, é algo que acontece já muito frequente, já há muito tempo e que aumentou agora.
né? Sim, eu já trabalhei na Delegacia da Mulher de Várzea Grande, aliás, foi uma grande escola para mim, eu sou muito grata por ter passado por aquela unidade. Eu penso que nós aprendemos e crescemos muito como profissionais e como ser humano quando passamos por uma delegacia de defesa da mulher, né? Crescemos muito. E também já atuei na Delegacia de Homicídios, onde, infelizmente, eu atendi diversas ocorrências de feminicídio, né? É algo assim, muito impactante e tanto é que a legislação considera esse crime como hediondo, né? Nós temos aí a lei dos crimes hediondos, que constantemente ela é atualizada, ela é revisada, com um rol taxativo, ou seja, um rol fechado de crimes que são considerados hediondos, e o feminicídio, bem como o homicídio qualificado como um todo, é considerado... Homicídio simples que fala e qualificado, Sim, ambos são hediondo? Nós temos um homicídio simples, como regra ele não é hediondo, ele só é hediondo quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio, né? Então é uma circunstância desse homicídio simples, e todos os homicídios qualificados, eles são hediondos. Então todas aquelas mortes intencionais, com meio cruel, com motivo torpe, com recurso que impossibilita a defesa da vítima, né? Aquele amando, ou seja, quando a pessoa paga para matar alguém. Então todos esses crimes nos causam repugnância, né? Então por isso que eles são hediondos, e é um mandamento constitucional. E o que difere esses crimes, né, entre os crimes que não são hediondos? O tratamento que a lei concede é um tratamento mais rigoroso, é uma punição um pouco mais pesada e todo um regime processual, penal, também que dificulta algumas coisas para o réu, para o condenado. Né? Então, isso aí é condenado, você já falou, né? No caso condenado, daí já vai os benefícios. Sim, a progressão de pena, por exemplo, não é igual à progressão de pena de um apenado por um crime não hediondo. Mas durante a investigação também tem uma diferença, a prisão temporária. Como regra, a prisão temporária tem um prazo de 5 dias, então o delegado de polícia está numa investigação e ele representa ao Poder Judiciário pela prisão temporária, ou seja, aquela prisão que vai servir para a investigação dele, onde ele precisa manter o investigado preso para concluir uma diligência, para interrogá-lo, para obter uma informação. É o prazo, como regra, de 5 dias. Nos crimes hediondos é de 30 dias. Né? Então, há algumas diferenciações. Justamente por quê? Porque a Constituição determinou isso, né? Que o regime jurídico a esses crimes, ele deve ser mais pesado, porque são crimes que nos causam repulsa, são crimes horrorosos, né? O crime já é horrível, né? Esses crimes hediondos, eles são piores, eles são repugnantes. O estupro, favorecimento à prostituição, tráfico também? O tráfico também, equiparado e hediondo, assim como a tortura e como o terrorismo, né, que são os mandamentos constitucionais aí que decorrem do artigo 5º, inciso 43. Não, e eu espero que não, além do feminicídio, não tem mais outra ocorrência muito assim que ressalte aos olhos de crime hediondo, pelo menos no nosso estado. Temos, infelizmente. Temos os crimes contra a dignidade sexual também, né? Nossa. Eles são repugnantes, nos causam repulsa. Infelizmente, nós temos ocorrências dessa natureza, né? Eu, quando atuei também na Delegacia da Mulher de Várzea Grande, eu também atendia a casos dessa natureza. Tem que ter uma preparação muito grande, né? Pois é, e por isso que eu digo que ninguém sai igual à forma que entrou quando passa por uma unidade que trata desses crimes. Né? A DEDICA aqui em Cuiabá também, que trata única e exclusivamente na defesa da criança e do adolescente. Então, nós saímos dessas unidades diferentes, né? Porque a gente consegue enxergar muita dor, né? E a maldade que o ser humano pode fazer, especialmente com uma criança, com um ser em desenvolvimento. Entendo. Né? É realmente algo que nos muda mesmo, não tem como você ter contato com aquilo. Deve ser muito complicado e você vai digerindo aquilo, né? E a gente que lida com isso, a gente tem que ter alguns mecanismos de fuga, válvulas de escape, que senão a gente também, a gente vai se adoentando com essa situação. Se contaminando com aquilo. Justo. Falando nisso, me abriu uma porta que eu acho que todo mundo está interessado em saber como foi. Você sempre falou, não, eu quero ser delegada, eu quero combater o crime. Como foi isso para você?
Eu penso assim, que desde adolescente eu sempre me interessei pela vertente do direito, né? Minha mãe já sempre é algo fala. que você sempre soube. Sempre. Porque às vezes a pessoa chega no momento que tem que escolher uma carreira Sim. que aí ela define. Mas tem pessoas que não, ela já tem aquela aptidão e sabe disso. É assim? Sim, minha mãe me conta que eu sempre fui nessa vertente do direito, né? Eu acho que a gente escolhe muito cedo, né? Talvez... Não, você teve a felicidade. Eu mesmo descobri a comunicação tarde na minha vida. Pois é, mas que aos 17, 18 anos... É mais ou menos por que aí, é a idade que você sim. opta por uma faculdade ou por um caminho, né? A gente ainda tem pouca experiência de vida, né? Isso. Então, por isso que eu acho que muitas pessoas, às vezes, mudam a direção da vida após a faculdade, né? Isso Mas é eu verdade. sempre fui nessa vertente, né? Depois, e já durante a faculdade, como regra, a primeira paixão do estudante de direito é o direito penal. É verdade. Né? E eu me apaixonei realmente pelo direito penal, então eu sabia que eu ia seguir essa linha. Né? Eu tinha na minha família um tio que é advogado, mas que não atuava na vertente do direito penal, e eu tinha um primo que tinha passado para o Ministério Público de São Paulo, né? Porque eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Então, Conheço Bauru. Conhece? Conheço. Saudade, Bauru. Então, eu me apaixonei pelo direito penal e fui nessa linha. Eu não sabia direito se ia enveredar realmente pelo caminho da polícia, que era algo que me deslumbrava muito, ou pelo caminho do Ministério Público, onde eu também fiz estágio durante a faculdade. Mas daí eu acho que o chamamento de Deus, assim, de repente, né, que eu acho que é uma missão que cada um tem, me encaminhou para concurso de delegado de polícia, especialmente aqui no Mato Grosso. Né? Na época que eu prestei aqui, o concurso é de 2005 e eu tomei posse em 2007, né? Nossa, tem muito tempo. Vai fazer 14 anos. Olha já. Muita experiência. E aí, algo eu senti assim, ainda falei pro meu pai, né? Que sempre acompanhava, sempre me incentivou muito. Isso é muito importante, porque geralmente, ainda mais com a mulher, por tudo que a gente já conhece, né? Tem aquele protecionismo. Fala, mas minha filha, não, né? Meu pai sempre ele me incentivou, apoiava. Apoiou, minha mãe também. Vá seguir seu caminho, né? O mundo é seu, não se prenda a nada, não se prenda a lugar, vá e faça a sua vida. E realmente, quando eu prestei o concurso aqui, eu falei, pai, eu acho que eu passei, né? E aí, enfrentei, chorei, tive noites de saudade do meu pai, da minha mãe, com certeza, né? Mas isso tudo nos fortalece. Com certeza. Né? E aí, tô aqui há quase 14 anos, né? Não tive a vivência no interior do estado numa lotação fixa, né? Comecei em Várzea Grande, depois já fiquei por Cuiabá, mas sempre que posso, em algumas missões, em alguns chamados, né? Para apoiar outras unidades, eu sempre me voluntario para ir para o interior, para conhecer também o nosso estado maravilhoso. E tudo vai fazendo também sentido, né? Cada experiência que a gente tem, conhecimento, principalmente na sua área, né? Eu acredito que vai nos melhorando, evoluindo. Sim, sem dúvida alguma. Eu sou muito grata ao Mato Grosso, como Olha, um todo. Que maravilha! A gente fica muito feliz. Não, foi um estado que me acolheu, a Cuiabá, uma cidade que me abraçou também. Aqui fiz toda a minha rede de amizades, amigos sinceros, meus colegas de trabalho, que também são meus amigos, inclusive meu marido, né? Que eu conheci aqui. Casou aqui também. E conheci através da polícia, né? Que ele é investigador de polícia também. Acaba que as relações ficam ali, né? Porque vocês se dedicam tanto, porque é algo que eu tenho certeza que ocupa uma boa parte do seu tempo, né, Juliana? É uma 80% dedicação. do meu tempo, basicamente, porque a gente ama o que faz, né? E quer fazer bem feito. Uma frase que eu sempre levo comigo, e eu acho muito importante, eu falo isso às vezes para as estagiárias que chegam lá na unidade, né, para trabalhar com a gente, ou até mesmo para os recém-ingressos, meus colegas delegados que tomaram posse também, quando eu tenho oportunidade eu falo. A minha mãe é servidora pública estadual em São Paulo. E eu sempre falava, mãe, você trabalha demais, você não dá atenção para sua filha, você esquece as coisas, né? Porque esquece. Envolvida, né? E aí um dia ela me levou no trabalho dela, falou assim, você tá vendo esses papéis em cima da minha mesa? Eu falei, são papéis, mãe, né? Eu devia ter uns 12, 13 anos. Sim. Ela falou assim, cada papel que tem aqui é uma vida que depende do meu trabalho. É uma família que depende do meu esforço aqui de passar para frente esse papel, né, porque é um trabalho burocrático dela,
para que ela obtenha uma aposentadoria, para que ela obtenha um benefício, né? E a partir daí eu entendi o que é servidor, o que é você servir e o que minha mãe fazia. E a partir daí, então, eu passei a parar de reclamar, né, da ausência da minha mãe em casa, né, por querer a mãe mais perto. E aí eu levo isso comigo, né? Nós, né, dentro da polícia, dentro do meu ambiente, eu falo, nós somos servidores públicos, não podemos esquecer disso. Eu não sou melhor que ninguém. Aliás, eu devo ser o mais humilde deles, porque eu tenho que atender a população que precisa de mim, né? A pessoa que vai registrar uma ocorrência, a pessoa precisa de uma orientação. Sim. Há uma vítima. Está num momento fragilizado também. E né? também o parente, a mãe, o irmão, a esposa, daquele que está sendo preso no momento, né? Então nós não podemos esquecer isso também, que ele errou, ele cometeu o crime, ele vai responder e eu espero que ele responda severamente pelo crime, né? Mas a família dele também depende desse serviço. Tem esse lado que você tem que ter essa sensibilidade. Não tem como, né? Então assim, eu levo isso para mim, né? Eu sou uma servidora, não sou a delegada de polícia, não sou a pessoa que anda armada, eu sou uma servidora pública, né? Então eu tento fazer isso da melhor forma possível. Você vê que a sensibilidade da sua mãe de trazer você Sim. naquele momento fez toda a diferença, te Fez. trouxe uma conscientização que despertou esse lado em você que só está aí se destacando, que nós ficamos muito felizes, né? Porque você fazer um trabalho que, tipo, reflete para a sociedade, segurança pública, a gente está aí o tempo todo, né, preocupado, todo mundo quer se sentir seguro. Sim. E aquela sensação de segurança é terrível, né? Quando a gente sofre qualquer atentado, um assalto, qualquer coisa, você Horrível. sentir aquilo na pele é muito difícil. Então eu entendo muito bem você, o seu trabalho e o que você tenta aí passar para a população, e a gente fica muito feliz de ter alguém comprometida como você atuando. Viu? Sou mesmo, bastante comprometida. Por isso na polícia a gente fala que nós somos 24/7, 24 horas ao dia, 7 dias na semana. Olha só. Não tem como dissociar. Sim. Né? Se eu estou no mercado, né, como a Juliana, esposa, fazendo uma compra no mercado ou passeando, eu não tenho como dissociar a minha função de policial. Né? Então por isso que muitas vezes, nos momentos de passeio, de lazer, nós também somos instados a atuar. Né, a estar atentos. Sempre alerta? Sempre alerta. Não tem como. como. Algo que não, tipo, não sai de você. Sim, e lá em casa os dois, né, sempre alerta. Os dois sempre alerta. Olha, Juliana, foi um prazer imenso te receber, bater esse papo, conhecer um pouquinho mais de você. Eu acho que muitas pessoas que já acompanham o seu trabalho também adoraram, porque humaniza um pouquinho, né? Às vezes você vê aquela pessoa fazendo um trabalho sério, e aí vê que é uma pessoa humana, que está preocupado aí com o bem-estar de todos, da população. Isso traz, assim, muita segurança e felicidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma alegria estar aqui. E as portas estão abertas aqui, viu? Eu quero que você volte para a gente bater mais esse papo aí. É só chamar. Tá? Não, então eu vou chamar já. Pode chamar. Já tá feito o compromisso. Muito obrigada. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.